Fala galera, Carmine falando, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma estratégia de hedge. O que é hedge? É uma cobertura, seria uma tradução aí literal da palavra, mas o sentido é de proteção. Então toda estratégia de hedge, inclusive existem fundos, né, de investimento mais fora do Brasil que são fundos de hedge. O objetivo principal é proteção do capital e não lucro, especulação, né? Você está mais preocupado com a proteção. Então, é até possível você ganhar dinheiro com uma estratégia como essa, né? Uma estratégia de hedge. Em alguns momentos, eventualmente, você pode até lucrar com ela, mas esse não é o objetivo inicial. Então, eu vou ensinar uma muito clássica, que é o Delta Hedge, ou seja, existem várias formas de você fazer hedge, com várias estratégias diferentes, com várias metodologias, ativos, produtos diferentes. Uma delas é o Delta Hedge, você fazendo o hedge através de uma propriedade da opção, que é o Delta. E o que é o Delta? O Delta é a propriedade, medida através de uma fórmula matemática, você calcula o delta da opção, de reagir em relação a mudanças no preço da ação. Então, por exemplo, uma opção ATM, ou seja, na linha do dinheiro, cujo preço de exercício da opção tem um valor muito próximo da ação negociada no mercado naquele momento, ela tem um delta muito perto de 50. Isso quer dizer o quê? Se a ação, por exemplo, subir R$1, aquela opção de delta 50, uma opção de compra, ela vai subir, vai se valorizar 50 centavos. É isso que quer dizer o delta. Se a ação cair R$1, a opção vai cair 50 centavos. Diante dessa informação, como construir uma estratégia para proteção, por exemplo? Então, se você comprou um lote de ação e você quer se proteger contra variações da ação, seja na alta ou na queda, você pode vender dobrado a mesma opção que tem ali um delta 50, ou seja, um preço de exercício muito próximo do preço que a ação está naquele momento. Então vamos ver aqui na simulação como ficaria isso. Então, por exemplo, comprar a ação, ou digamos que você já tem a ação comprada e você vai vender call, que é a opção de compra. E aí você tem que procurar uma com preço de exercício bem perto, mais próximo possível do preço que a ação está no momento. Achamos aqui. E aí tem um detalhe, a gente pode ver aqui, confirmando, o delta é 50. Por que está negativo aqui? Porque eu vendi. Então eu estou contra o delta nesse caso. Então qual é a lógica dessa estratégia? Se a ação subir R$1, por exemplo, essa opção vai subir 50 centavos. Então, eu vou estar ganhando R$1 na ação e vou estar perdendo 50 centavos na opção, porque eu vou estar contrário ao movimento, vou ter vendido a opção. Mas aí, se eu corrigir isso, para igualar o delta, tentando deixar ele mais próximo possível aqui de 0, e a gente vê que o delta da ação, como é ela mesma, é 1, então é 100%. Se a ação sobe, ela mesma que subiu R$1, ela sobe R$1. Então, ela tem um delta 1. A opção tem um delta aqui de 52. Então, como eu vendi dobrado, a gente praticamente consegue zerar. É como se eu tivesse ainda vendido em 46 ali, sobras ali de ações. E aí fica uma estrutura, desse tipo aqui, como se fosse uma venda de volatilidade. É possível ter um lucro aqui. Tá vendo? Até dá para ter um lucro ali de 6% se o tempo passar, os dias passarem, chegar ao vencimento e a ação ficar exatamente neste preço de exercício, a gente consegue ter um lucro. Mas isso é uma coisa muito difícil de acontecer, mas tem um lucro aqui, a ação pode ir até 23,68, tem uma alta de 5%, uma queda de 4%, a gente estaria em tese neutralizado aí, não tendo prejuízos. E se passar disso, então tem uma cobertura de 5% para cima e mais ou menos 5% para baixo. Se passar disso, eu começo a ter prejuízo novamente. Por que isso acontece? Ora,
o delta não é fixo. À medida que a ação vai subindo, e aqui nesse caso, né, se distanciou mais de 5%, né, isso também não é fixo, muda caso a caso, isso é dinâmico. À medida que a ação vai subindo ou caindo muito e se afastando daquela área de cobertura, aquela área do hedge e da proteção, você precisa renovar e fazer um delta novamente com uma outra opção, porque ela deixou de ser ATM, então ela vai perdendo essa propriedade. O delta vai diminuindo quanto mais longe, por isso que opções muito fora do dinheiro são muito pouco impactadas pelo movimento da ação. Uma opção que tem um delta de 0,20, né, ela vai ser o 0,5, ela vai ser muito pouco impactada, quase nada impactada por uma alta expressiva na ação. Então, da mesma forma que uma opção que tem um delta muito alto vai ser muito impactada por uma alta na ação. Então, uma opção com delta 80, se a ação subir R$1, ela sobe 80 centavos. Uma opção com delta 1, uma opção muito dentro do dinheiro, e aí eu estou falando só de call, se a ação subir R$1, ela sobe R$1 também. Então dá para fazer até outras estratégias em cima disso, mas o foco hoje é Delta Hedge. Isso é Delta Hedge. É você comprar um lote de ações, por exemplo, 1.000 ações, e vender dobrado, né? Vender 2 lotes, 2.000 opções de compra, 2.000 calls, com o strike ali mais perto o possível do preço que a ação estava naquele momento. Ele é para a vida toda? Não. Enquanto a ação estiver dentro de uma área de cobertura, né, um valor próximo ali, e aqui, né, nesse exemplo, o valor foi de 5% para cima, 5% para baixo, você vai estar protegido. Como o mercado é dinâmico, se a ação subir mais do que isso ou cair mais do que isso, você perde a sua proteção e a partir desse momento você tem que renovar, ou seja, balancear ali a sua estratégia e fazer um novo hedging, e aí tem que calcular mercado qual vai ser esse novo hedging. Bom, se gostou, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, principalmente se ficou alguma dúvida, pode escrever aí que eu vou ter o prazer em te responder. Se você ainda não fez o meu curso básico de opções, te tira do zero, te ensina como começar do zero, já te ensina as primeiras operações estruturadas, aquelas elementares, e coroa ali o curso com a estratégia trava de calendário, que é uma estratégia já um pouquinho mais avançada, mas que tem uma lucratividade muito legal. Eu te convido a fazer, o curso é de graça, então é só se inscrever e aproveitar. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.